tenho modelos, mães e filhos que estão aqui com a gente hoje. Nós vamos contar um pouquinho da história destas mães e destes filhos também. Vamos falar de algo muito importante, que é a inclusão. E eu quero que você fique aqui conosco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Max Fama por ter proporcionado para a gente o encontro destas mães e dos filhos que são modelos da Max Fama. É uma alegria para mim tê-los aqui hoje, porque nós vamos falar de um assunto que é muito especial. Nós temos crianças aqui, com exceção de Rafa, que já é nossa amiga, nossa parceira, porque a gente tem acompanhado a história da Rafa. Tanto Carol, quanto a Tatá, quanto a Charlie e os filhos, todos eles estão ligados à Max Fama. E por que eu pedi para que eles viessem hoje? Para você entender que as mães, a despeito das dificuldades, dos problemas e de tudo que elas enfrentam no dia a dia, elas se unem para que as crianças vivam melhor, para que essa inclusão exista. Esta é uma proposta da Max Fama, mas é uma proposta da gente também, fazer com que todos nós possamos ter uma convivência saudável. E as crianças aprendem isso dentro de casa. E você vai conhecer um pouquinho os desafios dessas mães. Porque, por exemplo, a Carol, que está bem aqui, ó, do meu lado, a Carol é a mãe da Elô. A Elô é... Oi, Elô! Dá tchau, Elô! A Elô é modelo da Max Fama. E a Elô tem uma convivência super legal com a Isa, que é a filha da Charlie. A Isa tem síndrome de Down. E por que é legal eu falar isso para você? Porque as crianças, elas não veem diferenças. Todas as crianças são especiais. É o que nós falávamos antes do programa, conversando com as mães. A mesma coisa acontece. Por que eu trouxe a Rafa? A Rafa, o Miguel não está na Max Fama. Mas a Rafa tem passado por tantas dificuldades e todas as vezes que a Rafa veio aqui, que nós falávamos a respeito da doença que ela tinha, que graças a Deus, agora os médicos falaram que foi um alarme falso, então a gente tem comemorado isso. A Rafa sempre falava: Keila, minha maior preocupação era com os meus filhos. Quando eu ficava internada, o que podia acontecer comigo, que é a preocupação de mãe, porque você quer o quê? Você quer o melhor para os teus filhos e você quer ter o direito de acompanhá-los. Então a Rafa está aqui hoje porque ela é um exemplo da força de uma pessoa que passa por uma doença tão grave, mas que não desiste e que pensa na família em primeiro lugar. E é isso que nós precisamos fazer. Então, é muito legal porque a família é aquela que a gente constrói com amor, como a que a Tatá construiu, com eu esqueci o nome dele. Com o Heitor, como é o nome da irmã dele? Com o Heitor e a Lorena. Quando ela adotou os dois são irmãos, e esse amor é que transformou a vida da Tatá, do marido dela, da Lorena e do Heitor. Então, todas essas famílias que você vai conhecer hoje são famílias que nos inspiram e eu tenho certeza que vão te inspirar também. E a gente fica muito feliz de ficar inspirado com a barriga cheia. Certo, Tatá 2? E hoje tem rubacão. Todo mundo aqui, Tatá chegou e todo mundo querendo saber o que é rubacão. Você não sabe o que é rubacão? Tá aí na tela para você. É o nosso baião de dois, brasileiro não, paulista. Mas acontece que existem algumas diferenças do baião de dois para o original nordestino, que é o rubacão. E você vai aprender hoje. Tatá vai dar várias dicas legais para você na compra do feijão, na maneira como você escolhe a carne adequada. Então tem algumas diferenças que fazem deste tradicional muito mais saboroso e, consequentemente, também você pode fazer essas adaptações na sua casa. Tudo isso daqui a pouquinho. Antes, vocês repararam que a gente está com vinheta nova? Ai, tô tão feliz com a nossa vinheta. Quero mandar um beijo para a Cláudia, para o Daniel Pérez, eles desenvolveram a nossa vinheta. E eu quero até pedir para pôr no ar de novo para você ver mais uma vez que nós ficamos apaixonados por essa vinheta nova, comemorando os nossos 3 anos de tudo de bom para você. Pode rodar. Ai, é lindinha demais. Eu tô falando que eu tô me achando com essa vinheta. Ficou bonitinha, né, Rafa? Muito linda. Obrigada aos meninos também. Gente, obrigada de vocês estarem aqui. Obrigada, viu, Tainá? Tá ali. Eu tô muito feliz de você estar aqui. E eu acho muito legal que a gente possa, né, Carol, Charlie, que a gente possa falar um pouquinho da importância do que é ser mãe. Ô, Rafa, sabe que eu quero começar com você? Porque depois de todo o perrengue que você passou e ter essa notícia, porque na semana que nós proporcionamos aqui o encontro da Rafa com o pessoal de onde a gente a conheceu, a gente falava muito sobre isso, sobre a possibilidade de você estar doente de novo. Daí agora você descobre que o médico foi um alarme falso. Quer dizer,
é um presentão de Dia das Mães, né? Você sempre teve essa preocupação tão grande com os teus filhos. E da última vez a gente tinha até conversado aqui, e se não for, né? Tinha nunca foi dado essa esperança de não ser a doença pra gente, né? Pelo contrário, falaram pra gente correr atrás, né? Porque... Que era mais grave do que pensava. E aí, normalmente na segunda vez, né? A gente sabe que o câncer volta bem pior, né? Do que da primeira vez. Mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. A gente fez lá uma biópsia, deu negativo para câncer. E agora esperar aí esse próximos meses é um alarme, né? Estou tentando me cuidar das melhores formas possível, passar algumas formas de eu estar me cuidando para estar prevenindo, né? A gente sabe que a chance de voltar hoje é maior do que de não voltar, mas a gente tem fé, né? Tem que permanecer acreditando que não volte, né? E daí, me conta essa história de quando você descobre algo como esse, você que sempre se preocupou tanto com o filho, a gente falando disso hoje. O Miguel, ele é o mais velho, né? Eu tenho o bebezinho também, o Levi. A gente acaba ficando preocupado porque o Levi, diferente dele, o Levi, quando eu descobri, tinha 10 meses. Mas o Miguel está acompanhando tudo. Ele acompanha, ele sente, ele vê toda essa situação. Quando eu saí do coma, eu saí sem andar, saí bastante debilitada, sem conseguir colocar um garfo na boca. E ele que me ajudava, ele tirava o irmão dele do berço, dava banho, me ajudava a trocar fralda, me ajudava nos afazeres de casa. Sério, Miguel, eu não sabia dessa parte. Que legal! Sei. E, Miguel, e agora que você descobriu, então, que tá tudo bem, já dá um alívio também, né? Já fica mais feliz também, né? Fico. Que legal, né, Rafa? Quer dizer, você tem uma possibilidade de ficar mais tranquila. Isso pelo menos uma pausa e um descanso, né, dessa angústia, 1 ano sem parar, né, indo atrás de exame, indo atrás de consulta, tanto no SUS quanto no particular, e dá até um descanso, né, porque... Respirar um pouco. Respirar, não tem o que fazer, aí a gente eu contei pra ele hoje, ele não sabia. Olha, tá vendo? Você ficou sabendo junto com a gente, então, Miguel? Que legal. Então, você tem um Dia das Mães bom pra comemorar, né, Miguel? Ver a mãe com saúde é tudo, né? Se fosse o Dia das Crianças, seria o meu melhor presente. Ah, meu Deus do céu. Ai, que coisa mais linda, Miguel. É um presente... Nossa, até você vê como é que é, né? É um presente do Dia das Crianças antecipado, Miguel, que Deus te deu. Né? Presente antecipado. Que eu vou chorar também. É demais, né, gente? Amor, né, Carol? O amor que a gente desenvolve por filhos... Eu não tenho filhos, mas eu convivo o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente sempre traz alguém que tenha família. A Tatá já chorando também. Mas é porque não tem como, né, Rafa? A gente saber que está valendo a pena. E eu acho que o mais importante é entender, e os filhos entenderem como vale a pena esse amor, né, Carol? Tudo bem, Carol? Obrigada por você estar aqui com a gente. Adorei esse look. Aliás, eu quero mandar um beijo para o pessoal que está vestindo vocês hoje. Depois já vou colocar na tela, que é a Ópera Kids Oficial e a Podium Sleepwear. Tá lindinha. Ai, tô amando esse look da Ópera. Realmente, filho, ele mexe com a gente, né? O filho, ele vem para transformar a nossa vida. Uma vez uma amiga pastora falou assim para mim: você vai entender o que Jesus sofreu na cruz por você quando você for mãe, porque é um amor incondicional, é um amor que dói, que mexe muito com a gente, né? E eu amo ser mãe. E já que a gente está falando sobre mãe, quando eu casei muito nova, né? Eu tinha 18 anos, mas eu quis ser mãe com 29, curti muito meu casamento. E eu fiquei 1 ano tentando engravidar dela. Então, quando ela veio, foi um presente, mudou a minha vida completamente. Ela é uma bênção na minha vida. Você só tem ela? Só tenho ela. Você não quis ter mais? Não, só tive ela. Só teve Elozinha, né, Elô? Charlie, você tem um desafio maior, né? Você tem mais um filho, você tem um desafio maior. Mas eu não acho que é um desafio maior por ser uma criança especial. Eu acho que a preocupação acaba sendo maior, mais pelo preconceito, na verdade, do que pela situação em si. Porque, por exemplo, quando você passa por uma doença, como a Rafa, a doença ela te dá o medo de estar ausente. E daí de você imaginar o que pode acontecer, não é, Rafa? Na minha ausência. E eu ao longo da minha carreira, eu conheci muitas mães que tinham essa mesma preocupação quando tem uma criança mais especial do que as demais. Porque a gente brincava até no final, todas as crianças são especiais. Sim. Sendo do coração ou tendo alguma dificuldade maior. Então, todas são especiais. Mas quando existe uma dependência maior, a mãe
se preocupa com isso mais do que tudo, né? Com Que é isso que você certeza. sentiu quando Isa nasceu? Com certeza. É que nós descobrimos a síndrome de Down após o parto, né? Até então, no meu pré-natal, estava tudo ok, todas as consultas, todas as morfológicas. Foi uma surpresa para a gente, na hora do parto, né? Que nós descobrimos a síndrome de Down e aí logo em seguida já descobrimos uma cardiopatia que vem, você não está nem ainda preparado para lidar. Não assimilou nenhuma Não assimilou coisa uma ainda. coisa e já vem uma outra coisa, então foi uma corrida contra o tempo pela vida dela, né? Mas assim, eu costumo dizer que ela é o meu maior presente, não que o meu filho não seja, né? Porque eu sou mãe típica e atípica, então lido com a maternidade. É desafiadora, como vocês falaram, é desafiadora, mas a maternidade atípica, ela é triplicada justamente pelo que você falou. Pela preocupação. Pela preocupação com a sociedade, em aceitar, em incluir o seu filho, em respeitar os espaços deles, né? Porque é uma criança maravilhosa, como qualquer uma das crianças que aqui estão, tem os seus... né, os seus momentos de brincadeira, tem a teimosia, né? Igual. É uma criança igual, não muda nada. apenas com uma condição, o que a faz diferente faz dos ter demais mais é uma atenção. condição, então precisa de uma atenção maior. Mas o nosso maior desafio é justamente a luta contra o preconceito. A luta com os pela outros do que com a inclusão. criança. Na escola, que você ouve muita coisa, muitos profissionais, infelizmente, despreparados para receber os nossos filhos, e nós que somos mães, a gente tem que brigar o tempo inteiro, brigar no bom sentido, ou se preciso brigar também, não tem problema. O importante é que eles sejam aceitos, sejam ouvidos, sejam respeitados. E daí você aprende todo dia também, né? Todo dia, é uma escola, assim, que eu falo, o que a Isa me ensina durante esses 8 anos, quase 9, que ela já está A carinha dela. nenhuma faculdade me ensinou. Não. Nenhuma faculdade, nenhuma escola, em nenhum lugar pelos quais eu já passei fazendo alguns cursos, me ensinou aquilo que ela me ensina, né? A ter força, a ter fé, a ter resiliência, a ser gentil, até a felicidade, a alegria, até fé, né? É o que move a gente, que move a gente, fé, que faz não porque desistir, nós estamos aqui graças a Deus em primeiro lugar, né? Porque somos um milagre, tanto eu, com a minha história particular de vida, quanto a minha filha, somos um milagre. Então, poder estar aqui hoje é maravilhoso, né? Representando a nossa comunidade, não só a comunidade Down, mas a comunidade PCD. Né? Acredito que estou representando a muitas mães que gostariam de ter lugar de fala aqui hoje. De ter oportunidade de poder falar, de falar o quanto é importante, né, Thalita? E quanto é importante ser mãe, né, menina? Muito, né? Quantos anos você quis ser mãe, tá? Eu casei em 2012 e a adoção veio em 2019. Nossa, então já foi bastante tempo esperando. Foram 7 anos. Mas você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Mesmo antes de casar, você tinha esse sonho de ser mãe? Sempre imaginava com mais de um filho. Sempre quis, assim, ter mais de um. E aí foi uma surpresa pra gente, a gente fez todo o processo de adoção, Mas né? daí, antes da adoção, quando veio a impossibilidade, vocês imediatamente já pensaram na adoção? Já pensamos exatamente porque as pessoas falavam que demorava muito. Os históricos que a gente via eram pessoas com 10 anos na fila. Então, a gente falou, vamos entrar, porque a gente sabe que vai, né, ter um tempo. Mas aí veio a surpresa, a gente colocou que a gente queria irmãos, né? Que já é diferente a história, né? Vamos sentar, gente? Vem pra cá. Vamos sentar, vamos apertar aqui pra caber todos os adultos e as crianças ficam no colo. Vem cá. Vem pra cá do meu lado, Tatá. Vem cá, Rafinha, do meu lado. Charlie. Pronto. Vem cá, Rafa. Vai caber? Vai. Põe no colo, põe Elô. Isso. Pronto. Ah, não, sentar um pouquinho. Como todo mundo. Come você aí, Heitor? Metade. Metade? Oh, meu Deus do céu, você tá muito grande então, tá vendo? E daí, porque eu falei essa história de adoção, e você que está na tua casa, juntei todo mundo aqui para você entender um pouquinho, que a gente consegue realizar o sonho sempre. Sim. Algumas pessoas têm essa preocupação com relação à adoção, outras pessoas falam, mas será que eu estou apta? Você acha que a gente precisa estar apto para adotar, Tatá? Ou é o desejo que faz com que a gente que é o desejo. esteja apto? Sim, acredito que é o desejo, porque a adaptação, acho que tanto numa maternidade convencional, ela é com o tempo, é experiência, né? Então, eu tive uma criança de 1 ano e uma de 6. Então, era um bebê e uma criança de 6 com todo um histórico. Menina, você pediu, irmãos, acho que talvez seja... É porque a gente fala, nossa, foi tão rápido. É porque 1 ano é rápido, considerando a fila de adoção. Sim. Só que no caso da Tatá, como ela queria irmãos, é muito difícil quem quer levar a família, né? Normalmente quer separar. Sim. Então, na verdade, foi mais rápido por isso, né? Hoje, assim, a maioria, ela prefere e bebê, até 1, 2 anos. E branco, ainda? E branco, ainda, sim.
Infelizmente, sim. Ainda Então, quer quando- dizer, ai, que família mais linda, hein? Que linda, né? Nossa, como é linda a sua Esse irmã, foi hein, o primeiro Heitor? dia, quando a gente conheceu eles. Ah, isso aí é quando você... Você lembra, Heitor? Eu lembro. Cadê o Rafa? Você lembra, Heitor? Eu lembro quando... Quando eles chegaram lá pra conhecer vocês? Eu lembro. Minha mãe deu um presente pra minha irmã e pra mim também. Eu nem sabia o que era. Minha irmã só chegou brincando com o presente que ela ganhou. Agora, vocês sabiam que vocês estavam lá pra ser adotados, Heitor? Você era muito pequenininho e não entendia direito. Olha, eu era muito pequenininho, mas eu já achava que eu ia ser adotado também com a Lorena, com a minha irmã. Você tinha medo de vocês separarem? Ah, eu tinha muito medo. Tinha, vocês são muito ligados. Sim. Mas daí, a sua mãe me falou, que eu acho muito legal essa história, porque a Tatá me falou que quando ela viu vocês, ela já ficou apaixonada por vocês. Tipo assim, a gente quer vocês, assim, tudo bem que tem a fila e tal, mas pediram para Deus para ser vocês. Vocês sentiram isso, esse amor, assim? Você lembra disso, Heitor? Eu senti, sim. Ah, meu Deus Eu do quero céu, essa mãe, eu gente. quero. Ah, meu Deus do céu. Mas aí não fala nada, acho que não pode falar, né, Tatá? Não. Pode falar? Você falou alguma coisa? Você lembra? Acho que ela era muito pequenininha. Não lembro. E a sua irmã, ela falou alguma coisa quando você foi lá, Tatá? É, A Lorena falou? sim, ela já ficou encantada. E aí, depois que a gente foi de Você dessa vê como, foto, como a memória é, né? foi 2 semanas depois, eles já estavam passando o final de semana em casa. Ai, gente, meu Deus do E aí céu. foi tudo muito rápido. E a gente tem 2 filhos. E aí vai preparar quarto, porque a gente não teve os 9 meses, né, para preparar. Então a gente foi assim, foi um mês. Em um mês Desde vocês o dia que a gente prepararam? conheceu Desse até o dia que depois ele- de um mês, vocês já já estavam morando com a eles? gente. Não, Heitor, sabe que eu gosto mais do seu cabelo hoje, mais fashion, viu? Não é? Seu cabelo estava muito comportado. Era petitico. E hoje você é modelo, Heitor? Eu sou. Você é modelo. Sim, eu já fiz vários trabalhos. Eu já fiz Volvo, C&A, Trackfield, Olha Fila. só! Eu fiz um monte de trabalho. Eu comecei com 3 aninhos. Meu Deus, então logo que você chegou na sua casa, você já começou? Eu comecei com 3. Eu comecei mesmo. A minha primeira experiência foi muito legal. Gente do céu, você é demais, Heitor. Foi uma E aventura. sua mãe é boazinha ou sua mãe é brava? Ela é boazinha. É boazinha? E, tipo, quando a gente faz uma coisa, tipo, que não pode, ela fica brava. Ah, é lógico, mas também, né, Heitor? Senão não dá. Senão você folga, né? Não pode. Sua mãe é brava ou boazinha, Michel? Confundindo com meu pai. Ah, perdão, confundiu meu pai. Miguel, a sua... Aliás, um beijo pro Michel, tá vendo? Tô pensando no Michel, que não veio hoje, tá sempre aqui com a gente. Conta, Miguel. Sua mãe é brava? A mesma coisa do Heitor. Fizer errado, já era. Dá uns berros? Mas o Miguel é bonzinho. O Levi é mais arteiro. Ô, Miguel. É demais. Ô, Miguel, deixa eu te falar. Você já emocionou a gente logo de cara por causa dessa história de você estar sabendo que sua mãe tá bem. E daí você falar que era um presente, né? Mas nos momentos mais difíceis, você lembra? O que mais te marca, assim, se a gente fizer começar a pensar aqui em tudo que vocês viveram nesses anos, nesse último ano, quando sua mãe ficou doente? O que você mais lembra, assim, que você fica feliz? Não triste, mas o que te deixa feliz de tudo isso que aconteceu? Feliz é... Na verdade, nada. Porque com a minha mãe doente, Mas ver que ela tá bem. aí sim. Hoje, então, na verdade, é o dia mais feliz. Que foi que você ficou sabendo que tá tudo bem. Isso. Porque é muito difícil ficar longe da mãe, né, Michel? Pelo amor de Deus, eu não gosto de ficar longe da minha mãe. Eu não gosto de ficar longe da minha mãe. Você teve que ficar, porque ela ficou internada. Daí Eu tá liguei pertinho. de chamada de vídeo para ele depois que eu saí do coma. Ele, seu cabelo já cresceu. Já Mas cresceu. um dia antes de ficar em coma, eles me avisaram, né? Eu tentei ligar para ver se eu conseguia falar com eles, né? Para me despedir, né? Porque a gente, quando fala em entubar, a gente já espera o pior, né? E aí eu lembro que eu só falei para o Michel, assim, que o Levi não vai lembrar de mim, mas que o Miguel, assim, soubesse o quanto eu achava ele incrível, né? Porque ele ia ter lembrança, mas o Levi era muito pequeno, então minha preocupação era mais com ele. Tipo assim, nossa, ele teve aí 7 anos, que ele só tinha 7 anos, né, de vida comigo, e como que vai ser daqui para frente para ele? É tanto de lembrança que ele vai ter.
Nossa, eu ficava assim... Dele sofrer. De ele sofrer, de ele ficar assim, nossa, minha mãe, o que aconteceu? Foi muito triste, assim. É por isso que eu falei que o melhor presente de Dia das Mães pra você tá bem, né, Rafa? Sem dúvidas. Não tem um presente melhor, né? E daí, às vezes, né, Charlie, você falou uma coisa tão importante, e a Carol também, que é essa questão de muitas vezes a gente sabe das dificuldades que é, né? Sim. Cada uma com os seus problemas e tudo, mas você ter saúde, por isso que eu quis que a Rafa viesse, porque às vezes a gente acha tanto problema onde não tem, né, menina? Não é, Tatá? E daí, quando passa por uma situação difícil, você fala, poxa vida, como a gente pode ser bem mais feliz só tendo saúde, né, Rafa? Coisas que você aprendeu hoje, que Deus vai te dar muitos anos de vida para você sempre valorizar isso, né? Porque às vezes a gente deixa passar. Principalmente você, Carol. A Charlie ainda passa por todas essas dificuldades. Você que, graças a Deus, Elô está bem de saúde, que tem os desafios da maternidade, mas aqueles desafios dentro da normalidade, sem nenhum outro perrengue. Você fala, meu Deus, às vezes eu me incomodo com algumas coisas que, no fundo, não precisa tanto, não é? É verdade, a gente tem que ser grato a Deus. Tem. Porque se a gente tem saúde, a gente tem tudo, né? Se tem saúde, tem tudo. Ser grato. A Rafa ela é um grande exemplo para mim por causa disso. Porque às vezes a gente se incomoda com as coisas, né, Tatá? Pequenas coisas. Pequenas coisas. E essa menina, toda hora que você vê, dificilmente... Ela 2 gotas de lágrima e depois já tá rindo. Assim, não, que tô com um problema assim, fui no médico e tá ruim, mas tá tudo bem. Ela tem uma luz Então, própria. ela é uma coisa assim, né? Ela é uma coisa que inspira a gente. E eu acho isso muito bom. Porque é a mesma coisa você. Que você também fala com uma naturalidade como se não tivesse problema. Gente, às vezes a gente não tem problema e acha que tem, né, Charlie? Exatamente. É Deus que dá Qual é o força, maior né? desafio que você teve na maternidade que você pode falar dos 2 filhos? Porque todo mundo aqui, com exceção de Carol, todo mundo tem 2 filhos. Qual é o teu maior desafio? Olha, eu acho que o desafio de uma mãe ver um filho num leito de UTI esperando o pior acontecer. Aconteceu com você? Já. E Com Isa? com a Isadora. E aí você não olha e fala, eu estou perdendo ela, Jesus, o Senhor me deu, então deixa ela mais um pouco porque eu preciso aprender mais. Eu ainda não estou pronta. E Deus me deu essa oportunidade. Que lindo, Então, gente. Quando foi maravilhoso. isso, Charlie? Então, Faz já pouco tem tempo? 2 natais consecutivos que ela passa, né, na UTI por conta de problemas respiratórios, né? Mas Os últimos 2 natais. os últimos 2 natais nós passamos com ela internada. E quando também ela fez a cirurgia com 1 ano e meio da correção, né, de CIA, CIV, né, da cardiopatia, também foi um período delicado, porque quando a Isa nasceu, que a gente descobriu a cardiopatia, ela só tinha 6 meses de vida que nos deram. Nossa, meu Deus. E aí lá onde a gente morava, não fazia a cirurgia dela. E a gente correu mesmo contra o tempo, contra o relógio, para conseguir que ela fizesse essa cirurgia, realizasse essa cirurgia. Colocamos ela na fila de espera de vários hospitais, até que conseguimos, através de liminar na justiça, precisei brigar pela vida da minha filha. Por isso que você falou que quando tem que brigar, briga mesmo. Exatamente. E aí nós conseguimos aqui para São Paulo, ela veio, e quando chegou que era para ela internar, fazer todos os exames, só na semana seguinte marcar a cirurgia. Quando os médicos avaliaram, eles falaram, mãe, ela vai fazer a cirurgia amanhã porque não tem mais tempo. Como que sua filha está viva? Do céu. Eu falei, é Deus. Charlie. Né? Então, assim, foram os momentos mais desafiadores é justamente esse, quando a vida está por um fio e você vê a pessoa que você ama ali de mãos atadas e você não pode fazer não tem nada. nada para fazer, só além orar. de orar e pedir a Deus, né? Deixa ela comigo, eu preciso aprender mais. O Senhor me deu, o Senhor me confiou, então nós temos uma missão aqui. E eu acredito que a nossa missão ainda não acabou. E eu sempre falo isso para ela, filha, o mundo vai ouvir falar de você, o mundo vai ouvir falar da sua história, não da fama, mas do seu Da testemunho. sua história de vida, né? Exatamente. Que E aqui linda. estamos. Nossa, que mãe Né, apaixonada por você, né, Isa? Que mãe mais legal que você tem, meu Deus do céu. Não é? Sua mãe luta por você com todas as forças, né, Isa? Quantos anos você tem, Isa? Eu tenho 8. Você tem 8. E você tá desfilando, eu vi você desfilando aqui. Você tá desfilando na Max Fama, certo? Sim. E teu irmão também vai ou é só você? Essa é a minha mãe. Só a sua mãe desfila também? Sim, desfila. E junto com você. Então, só, de artista mesmo, só tem você na sua casa. Tem em casa. E você gosta de Eu desfilar? gosto de desfilar.
Você gostou dessa roupa de hoje? Sabe que eu gostei bastante desse look de pijama, sabe? Eu devia ter vindo trabalhar com o pijama hoje junto com vocês. Foi um erro que eu cometi de não ter pedido. É verdade, Gabriel. Muito confortável, muito né? lindo. Você ficou muito linda. Qual é a roupa que você mais gosta de desfilar, Isa? De branco. De branco? Ah, meu Deus, erraram na sua roupa hoje, Isa, que você tá de azul, meu Deus do céu. Ô, Carol, como é que eu faço? Por exemplo, no seu caso, a Elo, ela já está desfilando já faz tempo, né? Ela já é modelo há alguns anos, né? Sim. Quanto tempo? Eu agenciei ela, na verdade, em dezembro. Mas, agora? graças a Deus, a gente está falando de mães. Eu tenho minha mãe, que é maravilhosa, e me dá uma rede de apoio, né? Porque eu tenho 2 empresas, eu canto também, então é uma correria. Às vezes eu louvo na igreja, né? Às vezes eu tenho agenda, e aí eu tenho que ensaiar. E aí minha mãe me dá uma rede de apoio, me ajuda bastante com a Elo. Agora, como é que você, quando a gente fala de inclusão, você tem uma criança que é especial dentro daquilo que o mundo... Eu não gosto muito dessas coisas, Charlie, porque eu gosto sempre de dizer que é o que o mundo considera normal, porque eu acho que ninguém é normal. Entendeu? Não é? Tá. Eu acho que ninguém é normal. Todos nós temos dificuldades em algumas coisas e todos nós nos destacamos em outras coisas. Eu, Miguel... Heitor, Tatá, todo mundo, cada um tem coisas que tem mais facilidade para fazer, como quem gosta mais de matemática e quem gosta mais de língua portuguesa. Para mim não faz diferença. Então, você gosta mais do que, Heitor? Eu gosto demais de língua portuguesa. Língua portuguesa, eu também. E você? Mais fácil, obviamente, língua portuguesa. Você acha mais fácil? Tem gente que não acha não, senhor, viu, meu filho? Você já viu como é que o povo está escrevendo ultimamente? Matemática também é fácil, mas... Você prefere língua portuguesa. Tá vendo? Você viu, gente? Então, olha de ciências lá. Tá vendo? De ciência é pior, então. É bom. Daí, Carol, eu tô falando isso porque como é que você educa uma criança para respeitar, porque eu sempre falo que o preconceito começa dentro de casa. A maneira como você reage e educa o seu filho, tanto quando se fala em preconceito racial, como até no que diz respeito ao PCD, é dentro de casa. Exatamente. Como que você faz para que haja essa naturalidade que eles já têm naturalmente, porque a criança não tem essa maldade, não tem preconceito, mas para que ela não pegue isso do adulto? Como que você lida dentro de casa para que a Elo tenha essa convivência harmoniosa que a gente vê entre as crianças, principalmente as crianças no meio da moda, que a gente percebe essa inclusão? Na Maxoma tem muito isso, por isso que eu reforço muito, que é muito importante você ter o seu filho em lugares que eles tenham essa oportunidade de todo mundo conviver da mesma forma. Isso eu acho importante. Como que você consegue isso em casa? Sim, eu ensino para ela, eu converso com ela, eu oriento a ela, né? Eu falo sempre para ela. A gente tem que amar todo mundo da mesma forma, cada um tem o seu jeito. Igual ela é cacheada. A maioria das princesas tem cabelo liso. Aí ela queria ter cabelo liso. Não que eu não tenho nada contra, igual eu falei, cada um tem o seu jeito, como a gente está conversando, né? Então eu consegui mostrar para ela que ela é bonita cacheada. Tem a princesa Tiana, tem a princesa Ariel agora que fizeram que é cacheada. E também na família, né, a gente tem também pessoas especiais, então eu falo para ela, a gente tem que amar todo mundo igual, tratar todo mundo com muito amor, porque um precisa do outro, né? E ter esse respeito, né? E respeitar é o principal. E eu acho que isso a gente vai aprendendo também no dia a dia, né, Rafa? Que é algo que com as dificuldades também você acaba passando isso para os teus filhos de todas as maneiras, né, Rafa? É verdade. Ainda mais assim, ó, o local onde eles mais estão, assim, que passam por isso é na escola, né? Se a gente não começar de casa, não tem o que fazer. Vai virar um campo de batalha entre as próprias crianças. Porque, por exemplo, se o meu filho, um exemplo, sofre bullying, eu não vou gostar, eu vou ser mãe, eu vou lá, vou me impor. E a mesma coisa a gente tem que pensar na mãe do outro, né? Do próximo, assim. É bem complicado mesmo. É uma situação... A aceitação, assim, né? A gente já tem que começar de casa. Não adianta se esperar por começar na escola, esperar pela convivência, entendeu? Já tem que preparar para essa convivência. Você também tem que ter uma preparação por conta deles também, né? Foi. Até por conta do preconceito, né? Exatamente. Foi uma preparação, assim, foi uma mudança dentro da família até, né? A gente é um casal branco e aí veio 2 crianças pretas. Então, assim, foi uma preparação nossa mesmo, dentro da gente, como da família e como lidar com a sociedade. Porque, infelizmente, ainda o preconceito racial sente isso ainda? Sente.
Acaba sentindo. Eu não digo assim, às vezes, na escola, como você falou das crianças, né? A criança não tem essas coisas. não. A criança não tem essa maldade mesmo. Não. Né, Carol? Né, Charlie? Não tem. É o adulto Tem, que até lindo contamina de a criança. ver eles ali, né? Criança não vê cor de dentro nada. de casa. Então, assim, mesmo com eles, eu sempre ensino. Não faz para os outros o que você não quer que faça para você. Recado de Dia das Mães antes de encerrar, porque vocês vão ficar aqui, porque nós vamos comer. Opa! Ah, cara, sério, lógico, né, Heitor? Poxa. Mas o que você... Para as mães que querem adotar. Porque eu também acho que tem gente que tem muito preconceito com a adoção. O que você diz para quem quer ter filho e fica, ai meu Deus, mas eu não sei se eu adoto, eu tenho medo. Eu acredito que, assim, quando a pessoa quer mesmo, o amor, ele é igual. Eu acredito que seja um mesmo amor. Uau. Então, É o amor que prevalece, né, Tatá? É o amor vence tudo, né? Então, acho que... Vai em frente, o seu recado é esse, vai em frente. Não desista. Tem pessoas que eu vejo, já tô 4, 5 anos na fila. Não desista. Tive uma amiga agora Não desista que vai ter um Heitor lá te esperando. Teve uma amiga agora que ela tava 9 anos na fila. E ela acabou de conseguir. Ai, que lindo! Então, assim, uma benção. Quantos ela quis? Olha aí, já quantos? Ela colocou, tinha 2, mas acabou vendo um bebezinho de 1 aninho. Ah, e ela tá super feliz. Então, é por aí Nossa, que eu vejo. 9 anos é uma vida esperando, hein, gente? Mas era pra ser o filho Era pra dela. Ela ser o tava filho esperando dela. aquele bebê. Ô, Rafa, e pra quem passa esses perrengues igual você passou, o que a gente pode dizer de Dia das Mães? Com certeza, garra. Não tem, ela colocou amor, eu acho que é garra, porque quando a gente olha assim para o filho, a gente não tem escolha. Ou a gente luta, ninguém quer ser forte. A vida torna a gente forte, né? Então é isso, é ter garra, porque você não tem a opção de desistir, não tem. Quando Não você dá tem pra filho, olhar pra essa coisa não mais dá. linda e desistir. Ou você vai, ou você Ainda vai. mais apaixonado pela mãe que nem você é, né, É Miguel? o Michelzinho. Tô muito feliz, viu, de você estar aqui. Obrigada de você estar aqui. Muito feliz, Rafa, de você ter voltado, viu? Obrigada. Eu também Desistir jamais. Você não pode desistir jamais. Eu falei para a Rafa, eu chamo a Rafa e falo assim, não te largo de jeito nenhum. E fico perguntando as coisas. Porque a gente quer que as pessoas sejam felizes, né, Charlie? Com certeza. E você, uma pessoa que pega e vai e tá tendo nenê e daí descobre que a criança é especial, o que você diria para ela? Porque eu acho que o primeiro impacto é o do medo, do que vem por aí. Sim. Se me permite abrir um parênteses. Por favor. Assim, esse termo especial, acho que todos nós somos especiais. Que é o que eu falei, todo mundo. Todos nós somos especiais, né? Mas, assim, o que eu diria para as mães, não tenham medo. Abracem os seus filhos, amem os seus filhos incondicionalmente, da maneira com que eles vierem ao mundo, porque é um presente de Deus para vocês. Eu não estou aqui romantizando a maternidade atípica, porque tem sim os seus desafios, mas só amem, porque o resto a vida vai se encarregando, Deus vai dando forças e vocês vão tendo o suporte dia após dia, porque ninguém nasce pronta para nada, como ela falou, a gente aprende com a vida, com os desafios. Então, amem e abracem de todo o coração, não tenham medo da maternidade, não tenham medo. E tenham a certeza de que todos somos especiais, você não está falando. E todos temos várias dificuldades. Caroline, e aí? O que você canta, Carol? Você podia cantar um pouquinho, né? Uma palhinha. Canta, Carol. O que você vai cantar? Olha, eu já tô pronto. Vamos cantar uma da Aline Barros? Canta. Qual que você vai cantar? Quer ficar em pé, que é melhor? Casa do Pai, pode ser? Uma palhinha? Pode. Não sei nem se tem. Tem fundo aí, Danilo? Não estava planejado isso, não. Danilo me mata. Tava, Danilo, planejado? Não tava. A gente canta na capela Canta na mesmo. capela? Vamos. Vai lá. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Lindo! Obrigada, meu amor. Fica aqui que você vai cantar no final mais. Vamos pensar numa pra você cantar. Pra ter até um fundo, se Manda der. renascer, né? Lógico. Canta uma depois do Renascer Praise. Olha, quero agradecer demais vocês estarem aqui com a gente hoje. Vocês são uma lição para todos nós. Obrigada mesmo. Obrigada, Charlie. Obrigada, Carol. Alô. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Tatá. Agradecemos muito. Olha, eu quero agradecer demais a Max Fama
por nos ceder os modelos lindos. Depois, no final do programa, você vai ver um pouco mais dessas roupas. Você viu que está todo mundo de mãe e filho, não posso deixar de agradecer. Lá no MaxFama _ oficial, você pode não só contratar estas crianças que estão aqui, mas todo o cast da MaxFama, porque tem um link lá na bio, e no link você entra e conhece todo o casting, que é desde o 0 aos mais de 70, porque já veio um modelo aqui com mais de 70 anos. E também você pode inscrever o teu filho, tem todo o passo a passo ali, para o seu filho se tornar um agenciado da MaxFama, e você também que é mãe, se quiser ser modelo, também tem espaço para você lá no MaxFama _ oficial. E quero mandar um beijo enorme para a Ópera Kids Oficial, tá aí na tela o Instagram deles, que vestiu as nossas modelos e os nossos modelos e as nossas mães de hoje, e também o Podium Sleepwear, que trouxe os pijamas também, que eu amei. Lindos! Deus abençoe demais vocês por nos permitirem fazer parte de tudo isso e por estarem fazendo parte também dessa pauta com a gente. Obrigada, pessoal da MaxFama que está aqui com a gente hoje, que arrumou tudo para a gente aqui. Uma delícia ter vocês aqui conosco, viu? Obrigada mesmo. Vou para o intervalo ficar um pouco mais aqui com os meus convidados e a gente volta lá para a nossa cozinha, porque Tatá vai fazer esse rubacão nordestino que você vai amar. Não saia daí, não. Que lindo! Quero mandar um beijo para a minha mãe. Ah, mamãe, eu te amo. Um beijo para a mãe de toda a nossa equipe, que eu sempre falo e falei no aniversário do programa, que a gente está aí na tela, porque tem uma galera ali. Luizão, Danilo, Emerson, Daiane, Rafa, Danilo do áudio, Adilson. Tem muita gente atrás pra gente poder estar aqui no ar. Lindas assim, né? Maravilhosas, maquiadas. Não é, meninas? Tem que falar do William. Não acredito, gente. Tem que falar do William também, porque se ele não aperta o botão do Master, a gente também não tá no ar. Tem que falar desse menino. Vamos lá! Porque esse povo tudo quer comer o rabecão. Será que eu posso mandar um beijo pra minha mãe também? Não é rabecão. É rubacão. Rubacão. Rabecão é aquele carro que leva defuntos, pelo amor de Deus. Será que eu posso mandar um beijo pra minha mãe? Pode mandar um beijo pra sua mãe. Hoje eu costumo dizer que o que eu sou hoje foi um pedacinho da minha mãe, né? Que quando eu era criança eu sempre via minha mãe fazendo muitas receitas. E aí ela chamava a gente, ensinava a gente a cortar uma coisa, a cortar outra, ensinava a gente a ligar o fogão. E vocês reclamando que não fazer nada, porque mãe é assim, a gente tá sempre reclamando de mãe. A gente dizia que doía o pé, doía uma coisa pra gente não fazer, né? Mãe é mãe. E hoje eu acabei assim, gostando, quando eu fui crescendo, eu tenho uma irmã, e aí a gente tinha que dividir tarefas. E aí minha mãe falava, quem fica com a cozinha, quem fica com a casa. Você fica com a cozinha. Já pulava e dizia, eu quero ficar com a cozinha. Vamos lá. Como chama sua mãe? Você não falou o nome dela? Jussara. Onde ela mora? Minha mãe mora perto de mim. Mora aqui? Mora aqui em Dona São Bernardo. Jussara, um beijo pra senhora. Deus te abençoe de cozinhar tão bem e ensinar tanta coisa boa pra sua filha. Vamos lá que a gente só tem 20 minutos antes que alguém me mate. Rubacão? Gente, vamos lá. Eu coloquei tudo vamos aqui rubacão, cru. Não pro rabecão. Rubacão, hein? Eu coloquei tudo cru aqui. Certo. Né? Mas aí eu já fui num preparo. Ingredientes todos na tela que Emerson já tá passando pra você. Isso, eu já fui num pré-preparo aqui, mas antes de tudo eu queria falar do charque. Mas vai falando e cozinhando. Tá. Dá pra falar? Eu falo ao mesmo tempo? O que tem aqui? Aqui eu já misturei isso. Aqui eu já misturei o bacon. Tem 0 óleo aqui é apenas a gordura, a banha do bacon, né? Aqui eu misturei o bacon, eu misturei a calabresa e o charque, que é a carne seca 2 que chama, né? E aí eu deixei ela bem fritinha. Olha só como ficou. Bem fritinha, bem crocante. Né? Bem cortadinha, pequenininha. Isso, cortadinha, miudinha, pequenininha. Então aqui tem a linguiça, a carne. Isso, linguiça calabresa, carne de charque e bacon. Bom demais, gente. Aqui, olha que delícia. Enquanto tava bem fritinho, tá? Enquanto tava rodando o programa, eu já fiz o arroz e já fiz o feijão macaça. Arroz. Isso. Faço normal o arroz? Não. O que é que eu gosto de fazer no arroz? Pra pegar o sabor forte do rubacão. Eu gosto de colocar um pedacinho de carne de charque no arroz.
pra cozinhar. Como a carne de charque ela é salgada, eu não ponho sal no arroz. Tá. Eu cozinho o arroz com um pouquinho, um pedacinho pequenininho de carne de charque. Então você faz assim, você pega a carne de charque crua como essa. Isso, um pedacinho pequenininho, tipo assim. Um pedacinho desse aqui, por exemplo. Eu vou colocar até aqui na mão pra vocês verem. Tá. É mais ou menos assim, gente. Pega um montinho e coloco junto, só coloco ali. Isso, ponho no arroz. Não preciso ficar refogando o arroz, nada. Não, ali eu vou colocar a cebola, o alho e aí eu vou fazer o arroz. Certo. E o feijão macaça, ele é um feijão que ele cozinha muito rápido. Então eu não posso levar ele pra panela de pressão, porque eu vou acabar perdendo o ponto dele, né? O feijão macaça, aqui em São Paulo, se chama feijão fradinho. Feijão fradinho. Pra gente é o feijão então, macaça. Então eu não vou cozinhar o feijão fradinho na panela de pressão. De pressão, não. Vou na botar panela. água aí, vou deixar e vou olhando até ele ficar molinho. Exato. Aí o que é que eu gosto de fazer também? Coloco apenas o sal, porque a gente coloca os temperos do rubacão depois. Certo. Né? E sabemos também que a carne de charque, o bacon e a calabresa já é um sabor bem forte. Certo. Né? Então aqui eu só coloco a água, o sal, o feijão e deixo uns 15 minutinhos. Né? Não pode ficar muito mole pro grão ficar... Esse ponto já é o ponto que tá bom? Isso, é o ponto do rubacão. Então, olha, você vai ver que ele vai ficar um feijão que você vai poder amassar, mas não é aquele feijão que ele vai desmanchar. Não desmancha. Ele tem que ficar mais firme, porque não se esqueça que nós estamos falando do baião de 2. Exato. Então, a hora que você misturar com o arroz, ele vai ficar no ponto certo. Isso mesmo. Aí o que é que eu faço? Preparei, terminou, tirei a água, né? Escorri e agora eu vou fazer a mistura. Por enquanto, eu ainda tô aqui, ó, no fogo, porque quanto mais crocantezinho a carne, melhor. Aí o que é que eu faço aqui? Aqui eu já vou colocando o feijão. Então a primeira coisa que eu faço é colocar o feijão. Isso, por quê? Já para encorpar com a banha das carnes que tá aqui. Lembrando que você não precisa colocar o sal. Não precisa pôr o sal. Porque você tem o sal da carne e tal. Isso mesmo. Então, enquanto você vai fazendo, me fala da carne. Tá. Então, essa carne não é a carne de sol que eu compro, aquela na embalagem? Não. Isso. A carne de sol que você compra tem um nome carne seca 1. Né? Em alguns lugares que é a mais comum porque tem mercado. Tem mercado, a carne de charque também tem mercado. É porque a carne de charque ela é mais gordurosa. Então eu vou olhar na embalagem carne de charque. Tem um nome carne seca e geralmente tem aquele nome jacked beef. Tá. O jacked beef, tá. Pronto, tem aquele nome, né? Então ela é melhor pra fazer porque é mais gordinha. Exato. Certo. Ela é melhor porque ela é mais gordinha. Já a carne de sol, a gente costuma dizer que ela é mais gostosa pra fazer um arroz de leite com a carne de sol, né? Mas a carne seca. O que é que eu faço? E eu não vou tirar essa gordurinha dela, né? Não, ela é muito salgada. Eu tenho que colocar ela na panela com água, deixo ferver. Né? E aí depois eu tiro, lavo novamente. Então esse jeito aqui é o que ela vai na panela com água. Isso, com água. Daí eu deixo ferver, tiro, lavo ela e ponho de novo? Ponho de novo água, porque ela é muito salgada. Tá. Então ela tem que ter duas águas. Duas águas fervendo. Duas águas fervendo. A gente tem um segredo que eu digo que era o segredo da minha avó, por incrível que pareça. A minha avó, ela dava só uma escaldada e ela colocava um pouquinho de açúcar. Ao invés dela tirar... Quando eu era pequena, eu via ela fazendo mas isso. Mas você já tentou fazer assim, dá certo? Nunca fiz, você acredita? Mas o baião de 2 da minha avó era maravilhoso. Mas sabe por quê que talvez ela fizesse isso? Porque é igual quando você vai dessalgar bacalhau. Isso. Se você passar do ponto, a carne fica com gosto de nada. Exato. Fica parecendo aquela coisa mole porque não tem sabor. Exato. Então, depois você testa e conta pra gente. Nunca testei, mas eu vou fazer esse teste. Ela colocava um pouquinho de nada de açúcar e ela dava apenas uma fervida. Depois ela tirava e ela já ia refogar a carne de charque uma água, dela. Então ela deixava uma água só. Uma água só, com um pouquinho de nada de açúcar. O que é que eu fiz aqui? Enquanto a gente estava conversando, você acha melhor eu deixar o arroz mais firme? Ou não, você deixa ele natural, o que seria normal para comer no dia a dia? Eu gosto de deixar ele um pouquinho al dente. Um pouquinho al dente. Tá. Porque então, você deixa o arroz um pouquinho mais al dente também? Isso. Porque eu sempre tô pensando o seguinte, quando você vai misturar esse arroz com o feijão que vai estar durinho também, o que acontece? Se você deixar muito mole, vai ficar meio pastoso e não é não é a porque ideia. O rubacão, e o baião de 2, a mesma coisa, ele fica firme, não é um negócio pastoso, fica meio com cara de risoto. Isso. Aí o que é que a gente faz aqui? Já fiz aquela mistura do arroz, do feijão macaça com as carnes e agora eu vou colocar a nata. Gente, a nata, eu costumo dizer
Nata é uma coisa que você que inventou, né? Pior que não. Lá a gente coloca nata em tudo. Tem um lugar específico, um estado específico do Nordeste que é o... Olha, eu sou de João Pessoa, então lá a gente prepara o rubacão com a nata. João né? Pessoa. Eu sou de João Pessoa. Queria tanto conhecer aquelas festas de junho lá. Vá, e eu vou, hein? Você vai? Eu vou, esse ano eu vou. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu coloquei a nata, tem a receita aí, né, na tela. Mas dá pra comprar essa nata pronta, não pode? Dá, eu compro ela no mercado, sendo que assim, geralmente vende em mercados maiores. Mas que receita maiores. que você queria pôr? Como assim? Dá pra fazer essa nata em casa, é isso? Também dá. Como que minha avó... Eu via minha avó fazendo a nata, sendo que ela é um pouquinho difícil de fazer. Minha avó, ela fervia o leite e aquela natazinha do leite que tem, como ela fervia leite todos os dias... Se sobrava, você vai juntando. Isso, aí ela ia Mas juntando aí quando a nata. eu comprar, eu compro como? Tá escrito nata na embalagem? Tá escrito nata na embalagem. É tipo aqueles potes de iogurte, não é, Tatá? É, tem tanto o pote de iogurte quanto tem a garrafa. Tá? Aqui eu coloquei a nata e eu Essa vou quantidade mexendo. que tá na receita é o equivalente mesmo à quantidade de arroz que você vai postar. Então, se você vai fazer uma quantidade menor na sua casa, obviamente você diminua, porque senão vai virar um risoto. Exatamente. Aí, assim que eu ponho a nata, eu já ponho um creme de leite. Coloquei o creme de leite. Eu vou falar, é impossível qualquer ser humano na Terra... Olha o tanto... Ainda bem que não tem nutricionista aqui hoje, né? Não, não gente, é uma comida pra você comer sempre, né, Não, gente? gente, não é. Você pega a Dia nata das Mães, Dia das e Mães. o creme de leite. A gente sempre tem uma desculpa boa pra alguma coisa aqui, Dia das entendeu? Mães, gente, pelo amor de Deus, tá vindo a Ida pra você comer. É Olha só que uma delícia, vez, pelo é só amor no de domingo. Deus. Fica muito gostoso, muito saboroso, demais mesmo. Eu gosto de colocar... O que é mais interessante é que se você for pensar bem, você usa tão pouco sal e mais tempero, que é o que nós vamos falar agora. Aqui é Que tempero que você vai usar? natural. Aqui é Qual que você tempero vai usar? natural. Qual Aqui que é? tem chimichurri. Ai, que delícia. Aqui tem um chimichurri, aqui tem a cebola e tem o Edu Guedes. Que é a cebola... o Edu Guedes é um tempero misturado, como se fosse chimichurri, limão pepper. Mas é marca do Edu mesmo? Não, Ou não. vocês botaram O nome do tempero. É o nome do tempero. Vai ver que é alguma coisa que o Edu deu alguma sugestão no programa. Aí é tudo Aliás, misturado. um beijo pro Edu, que a gente ama o Edu. Aí é tudo misturado, a gente coloca, porque ele dá um sabor, você não tem noção. A gente põe, é a gosto, gente. É a gosto. Tem gente que não põe nada porque já tem aquele sabor do bacon e da calabresa. Ah, mas eu acho que dá uma diferenciada. Já tem e aquele esse daqui sabor. é outro tempero diferente? Esse é o mesmo. Ah, esse é o mesmo, tá. Esse é o mesmo. Aí aqui... Uma corzinha? Eu coloco uma corzinha. Qual que você usa? Né? O que você usa? A páprica ou você usa colorau? Eu gosto da páprica. A defumada ou a normal? Isso, a defumada. Também eu gosto do aroma da páprica, sabia? Porém, se eu pôr páprica no rubacão, eu vou tirar o original. Então daí você põe sem ser original? Eu vou tirar o rubacão original, se eu pôr páprica. Porque lá a gente não usa páprica, então eu ponho o sazon. Ah, você põe o sazon? Isso. Ah, então isso aqui é sazon? Isso mesmo. Então, se eu colocar a páprica, eu vou tirar o original, né? Mas lá eles usam sazon? Muito. Gente, vou falar, sazon é uma delícia, né? É muito gostoso, né? Aí diz aqui que eles mudaram a formulação de tanto que desceram a lenha por causa do negócio do sódio, né? Do sódio, diminuiu diz que melhorou o sódio. um pouco, né? Exatamente. Aqui eu misturei tudo enquanto o fogo tava, né, aceso. E agora eu diminuí o fogo. Né? Você pode transferir para uma marinês, como você quiser. Ou deixar... né, na panela, e eu gosto de com o queijo coalho e o coentro. Então eu só vou colocar o queijo coalho quando eu desligar a panela. Isso, eu só fritei, pra experimentar. Eu coloquei aqui o queijo coalho cru, né? Certo. Tem um queijo coalho cru. Como é que você faz esse daqui? Gente, eu gosto de fritar ele na manteiga. Olha isso, gente, que lindo. Ele fica bem amarelinho, você tá Não, vendo? e olha que bonito nada. que ele fica, porque daí destaca na receita. Então, na verdade, o queijo, porque o baião de dois, eu coloco ele assim aí. Coloca pra dentro. ele dar uma derretida. Isso. Então, no original, eu vou colocar por cima, só como você colocou nos nossos pratos. Exatamente, fritinho. Ah, fritinho. Isso. Daí eu vou colocar numa panela com um pouco de... manteiga. Nossa, você vai pôr a manteiga, gente. Olha, se você tiver um outro acesso sabor, hein? bom a uma manteiga da terra... Aquelas de garrafa? Isso. Se você tiver acesso à manteiga da terra, frita com manteiga da terra. A manteiga da terra é manteiga de garrafa, é a mesma coisa. É manteiga de garrafa. Tá. Isso. Aí vai ficar amarelinho desse jeito. Tá vendo? Nossa, e deve ficar uma delícia. Fica maravilhoso. Aí não, e manteiga da terra é a coisa mais gostosa da terra, gente. Isso. Menina, e agora eu tava gostoso. vendo esses dias, lá no ABC, montaram umas casas nordestinas tão chiquérrimas. E tem, tá? Agora tem tudo, e né? é original, porque tem casas que não é original. Mas como é que eu vou saber se é original ou não? Então, pode servir, minha filha.
Geralmente, a manteiga da terra, as que não é A original, cor é diferente? a água vem pra cima. A que não é original, fica aquela coisa de parecendo óleo em cima. Branquinha em cima. Fica meio branca, tipo água. Aí fica amarelo e fica aquele sebinho embaixo. Então a original tem que estar toda misturada. A original, ela pode ficar o sebo e o olhinho em cima, porque depois Mas aquela você parte branca em cima, não? Não, a parte branca não. Bom saber. A Como é que parte chama branca, mesmo não. o feijão? O feijão é feijão macaça. Tem Aqui algum se chama fradinho. Mas esse é o melhor fazer, né? Com fradinho, né? O original é esse, sendo que aqui o pessoal usa o feijão vermelho, correto? Feijão normal? Aqui mas o não pessoal tem, usa não é ou igual. carioca ou vermelho, mas você vai ver que o sabor não é o mesmo. E o preço é muito diferente? Não, por incrível que pareça, é o mesmo valor. Você vai pagar R$7, R$8. É o valor de um normal. Esse feijão, ele fica Posso bom colocar também um? naquele negócio que quase ninguém gosta, que agora eu esqueci o nome. Arrumadinho. Branquelo. É arrumadinho? Como que você chama tá aquele falando? negócio branquelo? Parece um bucho. Dobradinha. Ah, dobradinha. Não fica bom com dobradinha? Não, o Não é feijão esse? não é esse. O feijão branco, ele tem um grão maior. Qual é o prato que usa no Nordeste pra fazer com esse feijão também? Que o molho é meio clarinho, que fica claro. Ai, meu Deus. Como é que é o nome? Você sabe, marido? Olha, gente, que coisa mais linda. Você sabe o que é? Eu acho que eu não sei o que é. Que Vou você lembrar, tá vou falando. te falar pra você fazer. Bucho, dobradinha. Porque o da dobradinha, Da dobradinha o é o feijão ele comprido. é assim, ó. É o ele feijão é bem branco. comprido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos fazer no mês que vem um cachorro quente que, pelo amor de Jesus amado, a coisa mais gostosa do mundo, que eu nem sei ainda, que eu não comi. Mas só quando ela começou a falar a receita, eu fiquei ingredientes, imaginando que o cachorro quente é maior do que o prato. É muito mais. Que Gente, ele é muito assim, grande. Nós vamos fazer o mês que vem, certo, Tatá? Mês que vem, com certeza. A gente vem, todo mundo adora esse cachorro quente. Mas não chama cachorro quente, chama? É cachorrão do Nordeste. Cachorrão do Nordeste. É o cachorrão mesmo. Olha que lindo esse prato. Dá água na boca, hein? Pelo amor de Deus, vamos comer? Nossa. Não. E esse queijo assim, ó. Meu Ele Deus. fica resistente, né? É mais gostoso. Muito bom. Muito. Vou Agora te todo falar. mundo já tem o prato pra fazer pro Dia das Mães. Uma mãe que é nordestina, né? Pra ficar com saudade Vocês são da nordestinas? terrinha. Você é, maravilhoso. Só você que é, né? A Rafa não. Sua família é, Rafa? Né? Minha avó é cearense, né? Ai, só tempero gostoso. Não, menina, esse feijão é uma delícia. Esse feijão é gostoso. É porque, assim, o legal desse feijão, por que a gente usa esse feijão? Esse feijão, ele não rouba o sabor do rubacão. Porque ele é um feijão... o feijão carioca, ele tem um sabor mais forte. Já esse feijão, não. Esse feijão, ele tem um sabor mais levinho. Eu não me lembro se no baião nosso, paulista, tem a nata. Eu acho que não tem. Eu acredito que não. Eu acho que é só a mistura do arroz com feijão. Isso. Gente, nossa. Maravilhoso. Não, e tudo crocante, a carne, o bacon. Isso. Fica Arrasou, hein? Arrasou, maravilhosa. Ai, que bom. Ai, eu queria que você viesse toda semana, Tatá. A gente te ama, viu? Te amo muito. Feliz Dia das Mães pra você, meu amor. Que Deus te abençoe Da sua muito, mãe. muito, 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 Obrigada. muito. A gente se emocionou hoje, né, com as Ai, nossas com mães. certeza. Hoje foi só choro, viu? Meninas, mas de alegria, De claro. alegria, de alegria. Feliz Dia das Mães pra Feliz vocês. Dia das Nós vamos Mães. comer aqui juntas agora. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Obrigada, Charlie, Rafa. Tatá, obrigada. Deus abençoe demais vocês. E obrigada por dividir um pouquinho da história de vocês com a gente para nos inspirar. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui hoje. Obrigada, crianças. Vamos comer? Vamos ficar em pé aqui para desfilar? Vem me ensinar a desfilar? Vou terminar o programa com as crianças e com as mães, te agradecendo por estar aqui hoje. Quero te falar uma coisa. Amanhã nós continuamos falando dos desafios e, claro, da beleza da maternidade, com mais convidadas muito especiais no nosso Trocando Ideias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Me ensina, Heitor, como é que desfila, por favor? Vamos lá? Vamos lá, Elô? Vem, Elô. Vem, tá comigo?